Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fashion Tech Cast. Nós vamos mudar o nome. Nós vamos mudar o nome. Podcast. Pode deixar, sem corte, essa aqui pode deixar. Não siga, aproveita para seguir nas redes sociais que vai mudar o nome no próximo episódio. O Ramos já destruiu a torre do podcast. Isso é bom, o podcast que é improviso, né, Ramos? Muito obrigado por ter vindo. Que isso. Presença, uma honra. Obrigado. Obrigada. Tá A aqui gente desmonta tudo. Desmonta tudo. Obrado mais uma vez. No improviso é melhor. No improviso é melhor. Ramos, eu olhei lá no teu... Tem um vídeo seu no Instagram que conta um pedaço da sua história. Eu fiquei impressionado, assim, você é engenheiro, começou na indústria da moda, deu um cavalo de pau, quase morreu e montou Resiliência Humana, ressurgiu das cinzas. Tem uma frase que fala: quanto maior a sua sombra, maior a sua luz. É isso aí. Eu tenho 1,90 m de sombra, minha luz deve ser gigante. Então mas eu tive que acessar essa sombra a fundo para poder ir para a luz, tá? E obrigado pelo convite. Desculpa a brincadeira interromper. Ele ia fazer a vinhetinha aí, para quem não sabe. Então segue, compartilha, aperta o sininho, porque a história também do Alisson, vocês já que são da audiência dele e que está chegando aqui, é uma história bonita de transformação e que pode também cada vez mais ajudar as pessoas. E é isso, a gente tem que acessar o nosso buraco, como a Bárbara também já acessou dela e está fazendo uma transformação na carreira dela. E é assim que a gente tem que ser, não paralisar, a vida é movimento, a vida é cada vez andar. Então eu comecei, porque meu pai queria um sonho de ter Meu pai não teve estudo, então ele queria um engenheiro, um médico, um advogado, né? E eu caí no golpe de ser engenheiro. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 3. Né? E eu fui ser engenheiro civil, comecei a trabalhar na Gafisa, na construtora, e eu não gostava muito daquilo lá não, mas eu gostava das pessoas. Então eu gostava de andar na obra, brincar com todo mundo, bater papo e ficar não dentro do escritório, na frente do computador, fazendo medição, pagamento e orçamento. Eu gostava de ficar na obra, conversando com todo mundo. E ali eu comecei a ver que meu negócio era pessoas. E um dia eu falei, não quero mais trabalhar com isso aqui não. Fui fazer um mochilão para a Europa. Para passar um mês, passei 6. O povo ligando volta. E aí eu vi que eu gostava de pessoas. Quando eu voltei, ainda trabalhei na construtora da minha família, mas não era aquilo que eu queria. E aí, nada por acaso, tinha um gerente de uma das lojas do meu pai, lá do Brás, da 25 de março, minha família é da confecção, do Jeans Amushi. A gente trabalha do ramo têxtil desde os 1898, pioneiros, lá na 25 de março. E eu trabalhei 12 anos no Brás e também ali eu percebi o quê? Eu gostava de ficar no balcão. Pessoas, eu comandava 300 costureiras, 60 vendedoras, 200 representantes, mas o meu prazer era estar com as pessoas. Só que ali eu ganhei muito dinheiro e entrei numa vida obscura. Quantos anos você tinha ali? 29 para 30. Tá? E entrei no sexo, drogas, rock and roll, bagunça geral. Eu fui ser dono de festas, baladas. E ali eu cheguei a pesar 157 quilos. Caraca. Aí fui fazer uma cirurgia bariátrica. Deu tudo errado. E eu fiquei aí alguns meses na UTI e alguns dias em coma. E ali eu escutei... Na verdade, ali eu pedi para Deus me levar. Porque você vê todo dia as pessoas que você ama chorando, você fala, deixa eu parar de fazer todo mundo sofrer. E eu escutei uma voz, não sei se você acredita, não sei que a Bárbara acredita, mas vocês podem falar se é natureza, Deus, Jesus. Eu escutei uma voz, levanta daí e vai ajudar as pessoas. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. Eu tenho claro essa hora na UTI, escutando essa voz, procurando. Mas você tava não sei se eu tava inconsciente ou inconsciente. Você tava lá, calma. Mas não tem um negócio de vida pós-morte, que às vezes as pessoas estão nas últimas... Experiência de quase morte. Experiência quase morte. EQM, é verdade. Alguém falou que foi vida isso é real, né? E isso tem registros científicos de que as pessoas têm experiências espirituais e voltam em relato, enfim. E foi isso mais ou menos que eu vivi. E quando eu voltei, eu falei, eu vou ajudar as pessoas. Vou ajudar as pessoas como?
primeiro eu preciso me ajudar. Exato. E eu queria, se eu posso compartilhar, né, e ajudar na história, olha que curioso, né? A gente vai falar sobre empreendedorismo e vida e carreira. Ele estava seguindo os pais nos desejos dos pais. E isso é uma pulsão de morte, né? Quando a gente aprofundar o assunto. E foi isso, ele chegar à beira do abismo para ele olhar e falar, cara, o que eu gosto de fazer? Ele já sabia que ele gostava de pessoas. Eu desconfiava, mas ninguém me contou, nunca contou, né? E aí foi essa experiência profunda, lá no profundo, onde as pessoas têm medo de acessar, que ele viu, ele falou, levanta daí e vai ajudar as pessoas. Aí ele foi procurar o caminho, como que ele ia, aí né? Eu caí num treinamento, fui fazer PNL, Programação Neurolinguística, fui fazer constelação familiar, fui fazer renascimento, fui fazer psicologia transpessoal, fui fazer experiência somática, fui fazer Associação Brasileira de... Comecei a estudar tudo que tinha a ver com o autodesenvolvimento humano e a psicologia. Fui para a Índia algumas vezes, me formei com o Tony Robbins nos Estados Unidos, fui do Platinum dele, fiz todos os cursos, ali conheci grandes personalidades do meio do autoconhecimento, me juntei com muitos deles, grandes mestres, aquilo que a gente estava falando agora, você quer ter sucesso, se junte com os bons, esteja num ambiente, como a Bárbara falou, né? A ambiência, onde as pessoas querem inovação, querem crescer, falam de ideias, de conhecimento. Mas é difícil a pessoa acessar isso. E aí, eu tem 2, 3 anos que eu comecei a fazer essa virada de chave. É difícil. E aí nesse trabalho todo, eu queria levar a transformação para as pessoas. Porque se foi possível a mim, os meus amigos raízes, né? E eles tiram sarro até hoje e falam, Mushi, você é o cara que deu a volta, ressurgiu das cinzas e fez a maior virada de história que alguém poderia falar. Quando eu tenho 5 livros escritos, depois a gente fala sobre isso. Quando eu levei para minhas professoras no meu colégio, falando que eu tinha 5 livros escritos, 5 best-sellers, mais de 500 mil de livros vendidos, a professora falou, eu achava que você era o único que não ia dar certo. Tinha tudo para não dar certo. Você tá entendendo? E através das minhas grandes dificuldades e das sombras, como ela falou, eu tive que acessar as sombras para acessar a luz, que eu consegui encontrar o meu caminho. Só que muita gente paralisa. E a sua história é a sua maior fonte de vida. Na verdade, a sua história é a sua maior força. Então, quando os fracassos que a gente... Todo mundo fala, fracasso é ruim. Na realidade, fracasso faz parte do sucesso. Né? Então, o sucesso do Amushi, e eu gosto de falar porque a gente se conheceu também na minha jornada de autoconhecimento, de que o Amushi, ele tem uma humildade, ele olha para todo mundo como ser humano e ele vê o bom de cada um. Então, um dia a gente foi almoçar lá no Itaim, porque a gente trabalha junto, enfim, no Resiliência Humana. Ele conversa com todo mundo, ele conversa com o cara da fruta, ele conversa com o sapateiro, ele conversa com todo mundo. Eu conheço o bairro inteiro. Não tem distinção, entende? É diferente, então você vê que é autêntico. E quando o trabalho é autêntico, né? Ele quer ajudar as pessoas de forma autêntica, o sucesso é um produto, um resultado desse trabalho. Assim, eu tenho um entendimento, as pessoas acham até hoje, tem um preconceito em fazer terapia para poder se conhecer, né? Eu achava que terapia era pra louco. Não, a minha esposa acha. Tenho absoluta certeza. Não, eu tô bem, não tô doente. Acho que a pior... Mas é difícil. Essa é a pior frase do drogado, achar que não é viciado, né? São crenças que colocaram na nossa cabeça, na nossa infância, na nossa adolescência, no que a gente viveu, o que a gente acredita que é verdade. O que é crença? Né? Algo que a gente acredita que é verdade e está limitando a gente. Tem a crença limitante, tem a crença que te empodera. Né? Mas quando eu entendi que ela falou que o fracasso, né? Você quer ter sucesso? Tenha muitos fracassos. De fracasso em fracasso, você vai alcançar o sucesso. Né? Tem o livro do Napoleão Hill, Lei do Triunfo. Uma das leis é fracasso. Fracasso. Tem não um podcast, mas uma fala da Brené Brown, que ela dá palestras lá no Vale do Silício, e que tem um investidor que ele não investe em nenhuma empresa que não tenha quebrado 3 vezes com investimento mínimo de $1 milhão. E aí ela virou e falou assim, nossa, mas caro isso, né? Ela falou assim, porque quem não quebrou
Não aprendeu nada. Não, Quem nunca fracassou, não aprendeu nada. Eu falo isso nas minhas lives, em alguns posts, o povo vem arrebentando. Eu já quebrei 2 vezes, na segunda meu pai... Eu já levei 1 milhão no banco. Eu não devia, quase, bateu perto, assim. Teve um dia, poucas pessoas sabem disso. Numa das discussões com a minha mãe, no meio dessa jornada, ela pegou um molho de boletins do posto de gasolina dos carros da minha empresa e bateu no meu peito assim, ó, isso aqui você tava devendo, os caras vieram aqui na minha casa cobrar. Falei, tá tudo bem daqui. Vai fora. Já pagou, já era, bicho. A única coisa que eu não fiz quando eu quebrei foi me esconder. Eu tava lendo lá no seu Quem Eu Sou, tá lá escrito, né? Quebrei 2 empresas. É isso. Por isso que você hoje já tem sucesso. Porque você adquiriu experiência. Só que acontece, as pessoas têm essas crenças limitantes. Terapia não funciona, aprender não dá certo. Quebrei uma vez, eu sou o quebrar. Ela se torna, não. Deixa eu aprender com isso. Se eu acessei a minha sombra, dá para eu acessar a minha luz. Eu chego à psicologia transpessoal, que é espiritual, mental, emocional e físico. E ele fala uma coisa assim: os sentimentos são complementares. Eles não são opostos. Se eu tenho quebrar, eu tenho prosperar. Se eu tenho a tristeza, eu tenho a alegria. E a gente é essa união dessas partes, né? Então, quando eu assumo isso, eu posso acessar o complemento. Em que momento que a pessoa cai assim, fala assim, cara, eu preciso de ajuda? Normalmente é na dor, né? Quando ela tá no buraco. A gente fala que você acessa ou pelo amor ou pela dor, mas infelizmente a maioria das pessoas, o meu também foi pela dor. É quando você chega num estágio que você percebe. Tem muitas pessoas que permanecem naquele lugar. Que gostam, a Muxi né? já não tem muita paciência. E fica lá num mimimi lascado. Ali, né? Porque tá emaranhado, tá, enfim. Mas tem pessoas que chegam e falam e percebem que eu cheguei nesse poço, nesse fundo do poço, e só eu posso me tirar daqui. Só que existem pessoas que podem ser faroletes para minha travessia. E quem são essas pessoas? Aí você procura terapia, mentores, um curso, um livro. Você descobre não é que ela falou que não é que eu não tenho paciência. Eu falo, ó, o caminho tá aqui, você quer pegar ou não? Você entende? Só que tem pessoas que pegam mais rápido e pessoas que são mais lentas para pegar esse caminho. Tem um livro que eu acho que todo mundo que é mentor, que todo mundo que quer contribuir na vida das pessoas que tem que ler, que é o Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. E ele fala... Eu tirei foto ontem, é isso? Não, um vermelho. Ordens da Ajuda. É do Bert Hellinger, que é o precursor das constelações familiares. Ele que é o criador dessa metodologia e dessa ferramenta que a gente usa muito. Eu uso dentro de empresas, grandes empresas e em famílias e em pessoas individual. Dá para usar em todos os lugares. E uma das ordens da ajuda é: a pessoa precisa desistir e pedir ajuda para você conseguir contribuir na vida dela. Que é a conversa que a gente estava tendo antes. É diferente. Então você querer forçar o cara a fazer algo e ele não te pediu, a probabilidade dele não fazer é muito grande. Eu conto uma historinha que é até engraçada. Eu estava saindo de uma padaria onde eu almoço quase sempre, onde o filé à parmegiana é do tamanho de uma mesa. Você não consegue comer aquele filé à parmegiana sozinho, tá? E aí eu sempre saio de lá e falo, você embrulha o resto para eu levar... E eu sempre dou lá para minha colaboradora. Só que nesse dia eu tava saindo e tinha um cara só de short... Parece que a gente combinou, né? De chinelo na porta. E a hora que eu saí, eu falei, você quer um filé à parmegiana para você comer? Ele olhou para mim e falou assim, pode falar palavrão aqui? Pode. Falou assim, vai tomar no cu, você acha que eu tô passando fome? Viu? Nossa, parece que a gente combinou. Eu contei uma história que eu falei para ele exatamente isso. Que eu falei, eu tenho vergonha de ofender a pessoa. E aí eu fiquei remoendo isso. Falei, eu só quis ajudar. Aí eu falei, eu que sou o filho da mãe. Eu sou arrogante, né? Eu sou arrogante, ele não me pediu ajuda, eu quero ser melhor que ele oferecendo alguma coisa. Ele não me pediu nada. Então, desde então, eu queria ser o salvador do mundo. Né? O Resiliência Humana hoje tem 13,3 milhões. A gente está crescendo de 10, você viu ontem lá, de 10 a 20 mil seguidores organicamente, sem colocar R$1 de anúncio ou patrocínio por dia. Né? E eu queria ser o salvador. É bonito ser o salvador, o herói.
né? Dá palpite. Dá palpite se meter aonde? Só que isso aí começa a ficar pesado. E isso, na realidade, eu gosto dessa... eu quero te ajudar. Sabe o que isso tá o que tá por trás disso? É porque você não quer olhar para os seus problemas. É isso aí. É mais fácil você resolver o problema do outro. É muito mais fácil eu chegar pro Ramushi e falar: Ramushi, você precisa pôr cabelo. Nossa, você precisa fazer isso. Eu te ajudo a fazer isso. Agora, quando eu tenho que olhar para as minhas questões, as quais eu tenho que colocar e empenhar trabalho, eu não quero olhar. Então, mas olha só, mas aí tem um negócio meio incongruência aí, porque, veja, qualquer coisa que a gente fala, as pessoas falam, não, mas isso aí é um problema que você está guardando, que você precisa resolver dentro de você, etc. Então quer dizer que você não pode ensinar nunca? Se essa pessoa não pedir ajuda... Ah, tá. Esse é o gatilho. Se você pediu ajuda... Ela tem que desistir, uma das leis ela tem que desistir, a outra é pedir ajuda. E tem o terceiro, que é o mais... E tem é o mais desafiador, né? Tem mais algumas outras leis. Tem várias, eu postei. Que é uma que é assim... Eu só posso ensinar aquilo que eu já resolvi dentro de mim. O terapeuta só leva o seu paciente até onde ele já foi. Eu dei esse exemplo numa palestra semana passada. Então, uma pessoa chega para mim assim e fala: você pode me ajudar com o meu filho adolescente? Não, eu nunca tive um filho adolescente. Eu posso te indicar alguém que já tem um filho adolescente, trabalhe em cima disso. E pode te ajudar nisso. Por isso que quando a gente está voltando atrás, falando que você já quebrou uma empresa, você pode entrar numa empresa que já quebrou e ajudar ela a ser reconstruída. Você está entendendo? Então eu já saí do zero, o Resiliência Humana saiu do zero, começou na minha sapateira, eu comprando livros e vendendo, fazendo pulseirinhas e vendendo... E hoje é uma empresa que está com valuation aí de batendo 30, 40 milhões de reais, tá? Que saiu do zero. Então eu posso ensinar hoje. O que eu mais faço? Ensinar as pessoas a criar negócios, produtos e serviços em cima do que ela gosta de fazer para ela ter uma vida boa, poder proporcionar para os seus familiares uma boa vida e viver em paz. Hoje o que mais as pessoas me procuram é para fazer isso. Por quê? Eu já realizei. Agora tem um monte de coach financeiro, coach, mentor, psicólogo, que nem resolveu sua vida e tá ensinando os outros. E quer ensinar os outros. Aí fica essa banalização do coach, fica essa banalização da terapia, fica essa banalização desses cursos digitais. Tem uns que são muito, muito bons. Porque se o cara fez, ele consegue ensinar, né? Você abriu uma empresa, você vendeu... ganhou dinheiro. Então você consegue ensinar uma outra pessoa como fazer isso, não é isso? Você já caminhou pelaquela... E agora eu vou apresentar o novo nome do podcast, Allcast, onde a gente vai falar sobre todos os assuntos que podem as pessoas empreender e serem felizes e ganhar dinheiro. Até a chamada. Mas olha, é muito doido isso, né? Foi difícil também para eu virar essa chave. Porque, assim, as pessoas... Acontecia aqui, eu vou dar um exemplo hipotético. Derrubou isso aqui. Cara, de novo você derrubou esse negócio daqui. Isso aqui que eu vou pegar e vou resolver isso aqui. Eu pegava... Você tira a dignidade do outro de fazer por ele. Pegava, a hora que eu via, eu tava com um monte de problema pra resolver. Presta atenção nisso que eu vou falar. As pessoas, elas não param de reclamar. Reclamar é morte. Você tá entendendo? Qual que é o oposto do viver? Qual que é o oposto do morrer? Viver? É nascer. O oposto de viver. Morrer, nascer. Tá? Qual que é o oposto de viver? Reclamar. Reclamar é morte. Tá? Então as pessoas ficam reclamando. De vez elas ficarem reclamando, se elas contarem... Não desfrutar aquilo que você tem. É você não ser grato pelo aquilo que você tem. Se você não parar de reclamar, você não vai desfrutar da vida. De vez você ficar reclamando, começa a contar suas histórias de superação. Separa aí. Superação. É uma ação que você faz com facilidade, sua raridade, sua singularidade, que cada um é diferente um do outro. Né? Você tem um potencial, ele tem um potencial... O pessoal do podcast aqui tem um outro potencial, e a união desses potenciais dá um super
um negócio maluco. Então, se a pessoa sabe a história dela de superação, é o superpoder dela. Então tem um monte de gente aí que tá com um monte de superpoder e sabe fazer coisas que ninguém sabe fazer, mas prefere ficar reclamando, Ficar canalizando a energia. apontando o dedo, cancelamento, julgamento, expectativa, ferrando a vida dos outros. Não, velho, vamos ajudar o outro. O que eu tenho de melhor, a Bárbara tem de melhor, o Alisson tem de melhor. A união disso aqui vai ser um puta podcast, velho. Você acha que isso potencializou depois da pandemia, ou não? Muito. Né? A gente tem um cérebro reptiliano mais antigo que só faz a gente olhar para que vai nos ameaçar, colocar em problemas. Então a gente está o tempo todo, né? Eu sou formado pela Associação Brasileira de Traumas. O que eles falam? Quando existe um trauma, e o trauma pode ser um grito, né? Pode ser, não precisa ser algo pesado, né? A Associação Brasileira de Traumas fala assim: se é muito rápido, eu não tenho recurso, ou é pesado, se torna um trauma. A pandemia foi rápida, pesada e a gente não tinha recurso. Tinha os 3 fatores. Tinha tudo para... Então, o que acontece? Quando a gente tem uma situação de ameaça, de perigo, ou a gente luta, ou a gente corre, ou a gente congela. Tá? O que é o congelar, para você entender? O leão vai atacar a gazela se finge de... Morta. Aí ele fala, daqui a pouco eu como ela da pista. Mas por que tem esse gatilho? Para ela não sofrer. Tá? Então, muitas pessoas ainda pós-pandemia tá congelada. Existe um estudo que o pós-trauma é maior que o próprio trauma. Caraca. Tá? Então existe um vulcão, erupção, um terremoto, uma pandemia. Depois vão equipes para o pós. É que nem quando você faz uma bomba atômica. Esse negócio vai... É que nem quando você machuca. Quando você machuca, você quebrou o pé. Seu corpo tá quente, você não tá sentindo. Não tá sentindo nada. Esfriou, trauma. Pós, 2 meses na cama. Você tá entendendo? Então a Organização Mundial da Saúde está trazendo que nos próximos 15 anos nós vamos ter 6 novas doenças psicológicas. Caramba, então nós estamos bem. Que é o pós-pandemia. Então as pessoas que estão achando agora que já tá ruim bem... Se é difícil... Então são novos Alzheimer, novos burnouts, novos depressão, novas crises do pânico, novos nomes, tá? Com outros nomes. Então vão chegar outras coisas. Então se a gente não trabalhar o autoconhecimento, a coisa não vai funcionar. E o legal de tudo isso, e te passo a palavra, Bá, é que as grandes empresas entenderam isso. E agora muitas empresas estão nos procurando para capacitar as pessoas para elas estarem melhores, porque senão elas não vão sobreviver. Senão elas não produzem, porque as empresas são feitas do quê? De sistemas de pessoas. Mas a gente falou um pouco sobre isso ontem, sobre as empresas... É que ainda é um processo... Sim. É um sistema, é um efeito dominó, né? Então, ainda está no processo da conscientização. Mas eu perdi o fio da meada, que eu ia falar aquela hora. Não sei, já mudou o assunto aqui. Podcast, assim, eu vou te dar um exemplo rápido. Não vamos falar a sua idade, que a gente não precisa saber. Tá? Mas você regulou de idade contigo. Mas você aprendeu a dirigir em carro manual. Sim. Sim? Como foi para aprender o carro manual? A dirigir o carro manual? Tranquilo. Não, foi difícil. Primeiro você olhava lá, ligava o carro, punha o cinto, apertava a embreagem, punha a porque primeira... ele tá falando, você tá falando da prova, você já sabia dirigir. Não, a prova é traumático, mas eu aprendi a dirigir e bater no carro. Tudo bem, mas você teve... Foi difícil no começo. Você tinha que prestar atenção, saber o movimento que depois tinha que fazer. Depois vai para automático. Depois você começa a entrar no automático. Consciente. O que está acontecendo é justamente isso. As pessoas estão aprendendo, as empresas estão aprendendo a dirigir. Que tem que cuidar... Elas acabaram de descobrir que não sabem resolver um problema que tá... Que é de gente. E aí elas estão trabalhando, né? Segurança psicológica, dando ferramentas e pés para elas poderem fazer terapia, abrindo para todo mundo falar o que está sentindo. E isso não é que não existia antes. O pré-pandemia, isso era uma incompetência inconsciente. Isso.
Porque tem 4 níveis de competência, né? Mas isso era uma incompetência inconsciente. As empresas não sabiam que havia esse problema. Entende? A pandemia colocou uma Mais ou lente menos, eu gigante. tenho as minhas ressalvas, mas tudo bem. Mas o que eu lembro Eu concordo com você. Assim, o que eu ia falar aquela hora é que no futuro, além dessas 6 novas doenças psicológicas que vão surgir, o maior problema da humanidade é não saber a sua própria identidade. Não saber quem eu sou. Por conta da pulverização das mídias sociais, dessa comparação exacerbada, não etc. tem como, né? As pessoas vão ter, os jovens do futuro, enfim, vão começar a não saber quem são eles. E isso vai transformar, né, num grande problema, porque a partir do momento que eu não sei quem eu sou, eu não consigo fazer nada, né? Eu não sei quem eu sou dentro da minha empresa, da minha família, de todos os sistemas aos quais eu pertenço, então... Isso pode chegar, e aí sem julgamento nenhum, né, que aconteceu com essa galera mais nova, essa geração mais nova, que não é gênero, mas ser binário, não binário, não sei, as pessoas... É um ser humano. Não entende quem é homem, quem é mulher, se é... Nada. Ele queria ser polêmico, ele tá indo... Não, mas eu tô dizendo que você falou assim de identidade, as pessoas não sabem quem são, mas é um ser humano e tá meio, sei lá, meio sem órbita, não sei se... Só para você entender. A Organização Mundial, outro dado, tá dando uma nova pesquisa. Antes as pessoas eram mais preocupadas com o corpo. Pela primeira vez na história, 52% das pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde mental. Então a gente pode falar que a sociedade está doente. Total. Você concorda comigo? Totalmente, 100%. Tá? Então se a sociedade está doente, começa a acontecer algumas coisas diferentes, como isso que você está falando, que ela perdeu sua identidade e já não sabe mais para onde ir. Né? E se a gente não seguir ou achar um caminho que serve para mim, né? Quando eu tive um grande mestre ao meu lado, eu falei, por onde eu começo o caminho do autoconhecimento? Para eu poder me desenvolver profissionalmente. E ele falou, Amushi, tanto faz. Tem programação neurolinguística, tem constelação familiar, tem comportamental positiva, tem essa. Vai lá e experimenta. Então, às vezes, o que serve para mim não vai servir para a Bárbara, não vai servir para o Alisson. Então, cada vez mais a gente tem que abrir ferramentas para essas pessoas que estão na dúvida da sua identidade, para ela conseguir entender e não se levar pela sociedade, pela mídia, e que você sabe muito bem, corrida dos ratos, o cara quer controlar a gente, né? Se você tá aí, e eu falo com todo amor no coração e respeito, e quer falar de polêmica, a gente vai falar. Se você tá brigando por um dos lados, você caiu na corrida dos ratos e os caras estão te manipulando. Você pode ser diferente, você pode ser o que você quiser, mas você querer impor pro outro o que ele deve ser, é exclusão. Você caiu na corrida dos ratos. Que é isso que eles querem. Justamente. Eles querem causar briga para ter o controle e trilhar a sociedade para onde quer. Então, se você quer ser esperto, assuma e se trabalhe, seja autorresponsável pela sua escolha com conhecimento e aceite as pessoas diferentes. Porque uma inovação nasce de pessoas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, sexo diferente, profissões diferentes, e cada um caminha em paz. Né? Olha para a natureza é diversa. E aí quando você vem falar de imposição de gênero ou do que cada um... Que coisa. Isso não tem a ver com a identidade. A identidade se aquela pessoa está firme naquilo, ela não está sendo influenciada, porque qual que é o problema da identidade? É quando você tem uma identidade a partir do externo. E aí você começa a se moldar a partir do externo. Exato, e aí isso é um problema. Não é o de dentro para fora, é o de fora para dentro. Eu chego para você e falo assim, eu acho que é azul. Você fala assim, eu acho que é azul também. E você tem verde. Isso lá. É ruim? Aí você não, eu tô de verde, mas isso aqui é azul. No teu postzinho, que tem um vídeo na internet que a gente postou muito no Resiliência Humana, que é assim, a professora combina com todos os alunos que vai entrar um outro aluno e esse livro é vermelho, mas ele é laranja, tá? E aí essa pessoa chega atrasada. E aí ela fala assim, você, que cor é esse livro? Vermelho. Você, que cor é esse livro? Vermelho.
Pergunta para um terceiro, que cor é esse livro? Vermelho. E aí pergunta para o cara que chegou atrasado. Ele tá vendo que o livro é laranja. Ele responde... Vermelho. Vermelho. Esse é o problema. Você tá entendendo? Por quê? Total. Eu quero pertencer a esse grupo. E eu ser diferente. Então a gente começa a ter o controle. Essa manipulação, ela é consciente ou inconsciente, amor? Eu acho que tem algumas pessoas que fazem conscientemente. Só que muitas pessoas que estão caindo no golpe estão inconscientes. Não, muitas não, a maioria. A maioria. Porque E aí que divide tá o e aí problema. você manipula a massa. E por isso que, né, sabedoria, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Então, por isso que foi ótimo que o Amut falou. O mestre dele falou qualquer um. Experimenta e vê o que dá. Experimenta. E aí, eu tive uma situação similar com questão de religião. Eu era da Umbanda e, de repente, comecei a frequentar a igreja evangélica e fui para os nossos pais. Falei, fiquei confusa agora. Não sei qual que eu sigo. E eles falaram, segue seu coração. E eu acho que é isso. É você experimentar e você se descobrir. Sem que tenha um ditador ou alguém ou uma referência externa a você. O problema da sociedade quando começa a ter esse problema de identidade é que perde um referencial interno, sabendo que você é uma centelha divina e que você também tem o seu poder pessoal para ser quem você é. Isso aí você pode chegar no limite do medo do pré-julgamento, certo? Ou não? Porque assim, você não toma uma posição, eu assumo a minha posição e eu pago o preço por isso. Quem são as pessoas e empresas que estão tendo sucesso? São aquelas que estão se posicionando. Sim. Tá? Mas elas sabem o que estão se posicionando. Elas dão valor à missão, à contribuição. Ela tem valores definidos. Sim, e essas empresas estão fazendo acontecer. Estou fazendo um trabalho, uma consultoria dentro de uma grande empresa farmacêutica que não vem ao caso o nome. Eu fui dar uma palestra para 800 pessoas. 18% das pessoas pediram as contas. Por quê? Não compactuavam com aquele sonho. Só estavam ali fazendo número. E se uma empresa quer crescer, ela precisa falar, é assim, assim, assado. Você quer participar do nosso sonho junto? Vem. Se você não quer, beleza. Não fica aqui atrapalhando. As pessoas têm que estar remando no barco no mesmo sentido. Não, concordo. E isso é o que une as pessoas. Só que a empresa precisa se posicionar. Precisa mostrar. Né? Você vai lá na Johnson, tem um manifesto da Johnson. É lindo. E todas as pessoas que estão ali na Johnson compactuam daquilo. Como se fosse um mantra aqui. É o mantra deles. E aí tá aí, é uma das maiores empresas. E por que as pessoas têm burnout? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa vegetariana e vou trabalhar na Friboi, cara. Meu valor não compactua com o valor da empresa. E eu fico fazendo o que eu não gosto, fico indo lá. Hoje uma paciente minha vem fazendo um trabalho de transição de carreira comigo. Ela falou, Amushi, eu não tô conseguindo entrar. Ela tem um bom salário, um bom cargo. Não dá para se jogar fora, tá? E ela falou, Amushi, não tô conseguindo entrar mais na empresa porque não tô mais compactuando. Eu falei, tudo bem. Então você chega no seu chefe, na pessoa, no seu líder, e comunica. E fala, eu vou ficar mais algum tempo, mas eu já estou procurando outra pessoa. E ela pode treinar essa pessoa para essa vaga. Ela tem que ser grata, porque foi através dessa empresa que ela descobriu que ela tinha que seguir outro caminho. Assim. Você entende? Então, não é que eu quero embater e culpar aquela empresa. Não, obrigado pelo que eu vivenciei aqui. A partir disso, eu posso saber o que eu quero. E eu posso escolher outro caminho. E agora ela teve a coragem de conversar com o líder dela. O líder dela super concordou. E ela se abriu para o mercado. Quando ela se abriu para o mercado, chegou um monte de proposta. De empresas que ela compactuava, que ela tinha sonho. Tinha um outro amigo meu, que foi meu paciente, que ele queria trabalhar na Red Bull. O sonho dele era trabalhar na Red Bull, porque ele compactuava com ele é um grande executivo, é um cara que trabalhou em grandes empresas, trabalhou no Google, Meta, e o sonho dele era porque ele gostava de esportes radicais, gostava da adrenalina, e ele compactava com aqueles. E o sonho dele. E quando ele percebeu isso, ele conseguiu um emprego lá. Você entende? Mas é muito doido isso, porque apesar de eu gostar muito da minha área, eu sempre fui muito contrariado seguindo a minha carreira. Certo. Não, assim, eu digo assim, na minha carreira, eu sempre gostei de correr risco. E eu estava dentro do mundo corporativo.
Eu era julgado, enfim, por dar opinião, por tentar mudar, etc. As pessoas que têm sucesso, elas não têm medo de fazer diferente, elas não têm medo de tomar decisões, elas não têm medo de sobressair por ser diferente. Muitas pessoas, acho que foi você que falou essa frase, elas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Não foi você que falou? Então as pessoas têm medo. Por quê? Ter sucesso te expõe. Sim. Você vai ser julgado. Né? Eu estava dando um retiro, a gente faz retiros de autoconhecimento em hotéis, onde a gente trabalha identidade, consciência, o ser e o viver. Né? E eu estava dando esse treinamento. Chegou no meu Instagram, assim, no meu direct. Você é você vende coisa errada. Você não sei o que, faz tudo errado. Né? O que você acha que eu fiz? Eu tenho uma frase padrão. Obrigado pelo seu feedback. Vamos olhar para isso. É um robô que responde. Tô brincando. Vamos enviar para a central de atendimento. Não, mas eu fui olhar. E eu falei, você pode me mandar o vídeo que você me falou que eu sou tudo isso aí, esse relatório que você me passou? E o que acontece? E quando te atinge, o que você faz? A hora que eu fui ver, o vídeo nem era meu. Era do outro cara que era meio careca e tinha barba parecida comigo. Imagina se eu entro no julgamento de me autocriticar, me autossabotar e acabar o meu treinamento, minha vivência que eu tava lá. Imagina se eu fosse dar importância pro que o cara falou. Você entende? Então você vai ser julgado e às vezes as pessoas vão ficar bravas com você e elas nem sabem o porquê. E eu acho que a sua pergunta é válida. Só atinge se ele acredita naquilo. E aí eu vou indicar um monte de livro aqui que, enfim, quem quiser entrar nesse mundo do autoconhecimento através de livro, que são os 4 compromissos. E um dos compromissos é não leve nada pro lado pessoal. Se eu te chamar, gente, perdão da palavra, vou falar um palavrão aqui, tá? Nossa, vai apertar o pi. Se eu te chamar de filho da puta, você só vai se ofender se você realmente acredita nisso. E normalmente, quando alguém te ofende, ela tá transbordando o que tem dentro dela. As pessoas que ferem as outras estão feridas por dentro. Normalmente essas pessoas são as que precisam de mais benevolência, amor, compaixão, porque são as pessoas que estão feridas. Então, não leve nada pro lado pessoal. E aí, o que ele falou também é uma outra que eu vou recomendar, que é porque as pessoas assistam, que é Call to Courage, da Brené Brown. Eu só quero saber a opinião de quem tá na arena, com o rosto sujo de areia e sangue. É uma frase do Churchill. Quem tá lá na plateia assistindo e que não tá se colocando à prova, dane-se. Porque falar que você não tá nem aí pra opinião dos outros é uma mentira. Todo mundo tá. Todo mundo tem a questão do pertencimento e se importa com a opinião de pessoas. Agora, de quem você se importa com a opinião? Eu coloquei uma frase no meu Instagram domingo à noite após essa vivência. Tá? Tinham lá 60 pessoas num hotel, num lugar terapêutico preparado para a gente trabalhar consciência e saber quem as pessoas são e elas pararem de ser os traumas que elas viveram. E eu escrevi isso aqui, ó. Trabalhe com amor. Invista tempo e conhecimento naquilo que realmente importa para você. O sucesso é consequência. Amo o meu trabalho e respeito a minha história. Só eu sei os caminhos que percorri para chegar até aqui. Nada me limita. Sei que posso ir mais longe. A minha certeza é o imenso amor que tenho e sinto pela transformação das pessoas. Quando eu escrevi isso, eu recebi mais de 700 directs das pessoas falando assim: como eu não ligo para o que as pessoas estão falando e eu assumo a minha história para seguir minha trajetória. Tá? Você tem um processo de cura aí, não tem? Você tem que passar por esse processo. Tem que passar por esse processo de cura, de olhar para suas sombras. Olhar para aquilo que mais te angustia. Eu tenho uma frase que é assim: o seu maior medo, a decisão que você tem mais medo de tomar é a que vai te libertar. Por isso que você fala, eu tomava riscos e fazia as coisas e assumia o risco. Autorresponsabilidade. Eu dou conta das consequências. Você estava com medo? Provavelmente estava. Sim, o medo faz parte do... É um recurso natural. É ali um grilo falante, é um bom conselheiro. Mas você sabia que você podia ter o êxito ou ter
consequências graves. E só paga o preço quem tá no seu ego adulto, na verdade, na sua personalidade adulta. Porque quem tem medo da opinião, e aí isso vai mais profundo, a gente tá dando alguns exemplos, é a criança interna, que quer a aprovação do outro. Então, você precisa entender que as pessoas que estão ao seu redor são todas espelho. Nossa, não acredito, aquele assassino, aquele pi, tá me mostrando algo meu? Sim. E as pessoas têm dificuldade de admitir isso pra si mesmas. É muito doido, porque quando eu comecei a ter essa virada de chave, eu começava a olhar pra trás e ver a forma como eu fui criado. Mas assim, não tem nada de ruim nisso, sem julgamento nenhum. Meus pais me criaram como tinha que ser criado, mas isso me criou uma forma de eu querer as pessoas estarem bem comigo. Meu filho, ele está sendo moldado até hoje, porque é assim, ele quer ser o politicão, quer estar bem com todo mundo, e eu era assim. Se eu falasse assim, eu não quero mais falar contigo. Porra, pra mim é na morte. Não quero mais falar contigo. Foda-se. Tchau, menos um. Quem tá perdendo é você, não sou eu. E vou embora, toca a vida. E aí eu tive, óbvio, né? Mas eu tive essa virada de chave, mas assim, foi de uma forma tão abrupta que eu chegou um dia numa reunião, a pessoa falou assim, cara, sabe o que eu faço com a sua opinião? Tirou uma folha assim, ó. Então, mas aí você foi pro lado... Não, mais educado. Você foi pro lado oposto, que isso eu tinha 30 anos, era mais novo, né? Eu tenho 48. As pessoas têm dificuldade de apertar esse botãozinho. Eu apertei muito forte o botão. Tudo que é exagerado... Tá? Do foda-se. Por quê? Elas estão mal com o papai e com a mamãe. Né? Então, eu não tomo a força do meu pai. Eu não tomo a coragem da minha mãe, por exemplo. Né? E aí eu fico buscando nos outros um reconhecimento, né? Eu falo, comprar carícia e reconhecimento no caminho paralelo. Tá? E aí eu fico jogando uma expectativa em cima do Alisson, ele não me dá e eu fico putão. Tá? Eu sou o cara que antes mandava todo mundo para aquele lugar. Hoje não, eu incluo todo mundo. Porque não é o que eu falo, é o como eu falo. Eu posso mandar você agora ir para aquele lugar e ser ainda empolgado. E ainda você querer o meu melhor amigo. Então é a forma de dizer... É a sua postura interna. E essa postura interna, eu vou continuar sendo seu amigo. Se você mandar ir tomar no cu, ou se você me abraçar. É que nem a conversa que a gente teve. É doido isso. Você precisa aprender. Eu preciso de um livro. Você precisa de terapia. A melhor forma de mandar alguém tomar resiliência humana. Como é que é isso? Eu passei por uma história difícil agora, onde um cara, que não vem ao caso, me levou R$500 mil. Tá? Num negócio que a gente fez, chegou uma hora que ele quis tomar essa empresa para ele. Presta atenção você, ó. Tá? Eu cheguei para esse cara e falei assim, eu quero te falar de 4 posturas diferentes. Primeiro, terapêutica. Para de repetir os erros do passado dos seus pais. Você sabe da sua história, você sabe o que você criticou seu pai e você está fazendo igualzinho. Fechou? Agora eu vou te falar como um amigo. Cara, vai lá, vai ter sucesso. Eu quero que você seja rico e pra caralho. Agora eu vou falar como dono da empresa. Tá? Procura meu advogado. E agora eu vou te falar como o ser humano. Vai tomar no meio do seu cu, seu filho da puta. Qual que você acha que foi a reação desse cara? Ficou confuso? Chorou e me abraçou. Você entende? E eu não fui em nenhum momento mal educado. Eu tenho 4 faces e todo mundo tem, né? E eu vou te mostrar todas agora. Você entendeu? E tome a decisão que você quiser. E tudo bem. Ele voltou, tá? E tá tentando fazer um acordo comigo. Você entende? Mas então, eu entendo, eu te mandei sem tomar no cu, e o cara ainda abraçou e me chorou e ficou meu amigo. Você tá entendendo? Aí volta ao ponto do podcast, né? Inteligência emocional. Mas aí que começa. Como é que... Onde é o fio da meada? É treinável isso? É treinável. Tá? O que é inteligência emocional? Tá? É saber o nome do sentimento da emoção que você tá.
saber de onde ela veio, o que te despertou isso, controlar ela e saber usá-la a seu favor. É um resumão, mas... Tá? E saber que você é autorresponsável por tudo que você vive. Goleman, que criou esse termo, ele tem uma explicação mais bonitinha. Mas eu sou o cara mais de falar do meu jeito. Ele mastiga pra você. Tá? É saber separar o que é meu, o que é do outro, o que aquilo despertou em mim, saber as sensações físicas e emocionais que isso me causa e saber direcionar para onde eu quero. E é bizarro que o negócio é físico, né? Você tá sente. O negócio porque você tem seus gatilhos, você tem sobe o corpos. sangue. Então, é ter o controle. Inteligência emocional é ter o controle disso. A gente não falou que é transpessoal, eu também sou terapeuta transpessoal, que é corpo, mente, espírito. Não. Então, e corpo. Você precisa muito desse jogo de cintura nos negócios. Hoje as pessoas estão entendendo. Né? Criar agora inteligência espiritual, inteligência emocional, tem a inteligência. Tem várias inteligências. Né? E a gente tem que ter. E a gente precisa aprender. Só que isso não foi ensinado na escola. Deveria, né? Tem matéria. Eu tô dando um treinamento para uma escola de inteligência emocional. As escolas estão. Professores. Os professores. Existe uma matéria, não. Uma grade de ensino onde tem 12 professores que dão a matéria inteligência emocional. Que bonito. Não é português, é inteligência emocional. E eu fui lá dar um treinamento para que esses professores sejam capacitados para isso. E é bizarro como é que propaga o efeito da criação dos nossos pais, né? Você vê as atitudes dos pais mais novos em relação aos filhos. Cara, eles tocam fogo, os pais estão olhando a fogueira lá, a casa dele tá pegando fogo, e ele tá lá, filho... Tenta não fazer isso de novo. Destruiu a casa. Tá incomodando as pessoas. É a geração de agora, né? É isso. Então você vê como é que... A geração dos nossos pais, não. Não. A geração dos nossos avós, esse negócio é meio que um... Eu falei o exemplo da bomba atômica. Assim, o problema começou aqui, esse negócio vai aumentando. Se alguém não interromper esse ciclo... Isso é sistêmico. E nós somos sistêmicos. E tudo é sistêmico. O seu corpo é sistêmico... A sua empresa é sistêmica, a sua família, existem 3 leis, que são as ordens do amor, segundo Bert Hellinger, ou leis sistêmicas, que basicamente pertencimento, todos têm direito de pertencer, por isso que ele inclui todo mundo. Por isso que eu incluo todo mundo. Não existe vilão. Cheguei aqui e já quero fazer negócio com o Edu. Já virei brother. Caralho, não existe vilão e bonzinho na história. Isso aí é uma concepção do nosso julgamento, do nosso eu. A lei da hierarquia, os que vieram antes têm precedência. Seu caminho está mais leve, por mais que você tenha julgamento dos seus pais. Respeitei o espaço dele, respeitei você, te trouxe um presentinho, um agrado. Vocês estão abrindo espaço. Respeitando a hierarquia. E é uma hierarquia de tempo. Então, nossos pais vieram antes, mas não é só sobre pais. A empresa que você entrou, as pessoas que estavam lá antes, mantiveram o status quo daquela empresa para você exercer o cargo que você está exercendo. Respeite. Você pode ser o CTO daquela empresa, mas respeite as pessoas que estavam lá antes. Sim. E isso é você equilibrar a ordem. Isso, eu acho que você falou isso na constelação, não foi? Eu dou um exemplo. Antes da constelação, você falou eu dou um exemplo nas empresas que é assim. Imagina que eu fui contratado para trabalhar na sua empresa numa posição, num cargo bom. CEO. Tá? Eu chego lá e falo assim, vocês são uns bosta, fizeram tudo errado, eu quero os relatórios de tudo que está acontecendo nessa empresa e se vocês não me colocarem isso, vou mandar todo mundo embora. Você acha que segunda-feira vai chegar os relatórios? Não. Agora se eu chego lá, que bom que vocês estão na empresa. Eu sei que o trabalho que vocês fizeram foi muito importante. E eu sei que vocês têm muito para me contar, tanto das coisas boas, quanto o que precisa ser melhorado. Eu estou aqui disponível para vocês e gostaria de escutar 15 minutos cada um para ver os pontos de melhoria e onde eu posso contribuir com o que eu vim fazer aqui. A gente pode sentar para conversar segunda-feira cada um? Segunda-feira vai estar todo mundo lá. Então é a postura que eu chego, que é isso que ela está falando da hierarquia, que vai fazer a grande diferença. E não importa o cargo, entende? Não é uma hierarquia de cargo, é de tempo. Uma outra coisa que tem na empresa que eu trabalho é o entender o errar. O erro, isso também eu aprendi, quer dizer, eu já vinha estudando, aprendendo, tomando na cabeça, e aí eu vi a consequência disso. Então, se a pessoa foi lá, era para pintar um negócio de amarelo, pintou de azul... Se você for lá, dar uma porrada nela bem forte, a próxima vez ela vai jogar
Lógico, você Esse tá... negócio por baixo do tapete, fala assim, não... Já aqui, trabalhou com confecção, né? Você sabia que as maiores empresas... Trabalhou com confecção, né? Não, eu vejo isso, eu vejo isso, eu explico isso pra minha mulher. Eu falo, cara, para. As pessoas não vão levar as coisas mais pra você. Porque você sabe elas vão que chamar, as empresas... contar pra A, pra B, mas ela vai mentir. Não vai contar pra você, lógico. E isso acontece. As maiores empresas que têm centros de inovação, eles estimulam o erro. Sim. Porque se você não tem, e é de novo, se você não tem coragem de ser vulnerável e errar, você não tem inovação, você não cria o novo. Então, se você poda os seus funcionários... Sim. Né? No sentido de ele tá tentando trazer algo novo, que pode fazer a sua empresa voar. Ele não vai fazer mais. Quer 5 passos para ter sucesso? Eu vou anotar aqui. Pode falar. Ande com uma pessoa que já conquistou aquilo que você quer conquistar. Tá? Porque se ela já chegou lá, é muito mais fácil. O cara tem um podcast foda aqui, eu tô montando meu podcast. É muito mais fácil ele já me contar todos os pepinos que eu vou ter lá na minha sala... né? Do que eu ter que comprar a câmera. Aprenda com os erros dos outros. Você tá entendendo? Né? Eu acelero meu caminho. Segundo ponto para você ter sucesso: saiba no que você é bom. Seus pontos fortes. Você é singular, único, raro. Né? Eu sou formado pelo Instituto Gallup de Pesquisas. Tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Faz esse teste. Lá ele vai te dar os seus 5 principais pontos fortes. Qual que é a diferença de um ponto forte de um talento? É você usar isso com consciência o tempo todo, consistentemente e com excelência. Então você sabe no que você é bom e você usa isso o tempo todo. Então saiba no que você é bom e usa isso, porque você tem um diferencial. Não é por acaso que todo mundo é diferente. Tá? Você foi criado com família diferente, veio de lugares diferentes, estudou em colégios diferentes, tem valores diferentes. Então você é único. Véio. A Gallup fala que você é 1 em 33 milhões. Segundo passo. Terceiro passo. Aprenda com o erro. Se você errou, faz uma autoanálise, velho. Não acha que, errei. Não, vai lá e erra de novo. Não, aprende com o seu erro. Quarto passo para você ter sucesso. Ação. Se não agir... Ficar só no campo das ideias. Isso é bizarro. E o que impede as pessoas de agirem? E tem o quinto passo, tá? Que é andem com pessoas mais inteligentes que você e que tenham sucessos em outros tipos de negócio que não é o seu. Por quê? Esses caras vão falar do seu negócio, vão falar, cara, você vai se fuder aqui. E você não tinha nem percebido aquilo. Por quê? O cara já está num outro âmbito, faz uma coisa totalmente diferente. Então, toda semana, eu levo uma pessoa que não tem nada a ver com o meu trabalho para dar palpite na minha empresa. Você sabe que eu fui numa palestra do Obama, aqui no Brasil. E ele falou assim... Foi no VTEX Day? É, no VTEX Day. E ele falou, você estava lá. E ele falou que na mesa dele, ele tinha... o maior número de diversidade de pensamentos diferentes, porque assim ele sabia que ele ia tomar a melhor decisão. É isso. Justamente porque ele tá... O que acontece? A gente tá num ponto de vista. Você tá aqui no cabresto, você não tá vendo o resto. Sim. As outras pessoas estão te trazendo a visão do todo. Então, o Ramush, ele vem, ele me dá uma ideia, você me vem... E todo mundo tem algo para contribuir para outras pessoas. Inovação. Mas isso é ego, né? Inovação? Quem não aceita, a gente chega... Eu acabei de falar que como nasce uma inovação? Pessoas de sexo diferente, religião diferente, língua diferente, profissão diferente, tudo diferente. A diversidade. Que estão em prol de um objetivo. E ali vai sair. Porque você vai dar uma parcela da sua expertise, ela uma parcela, eu tenho o melhor caminho onde vai atender todo mundo. Mas os caras não, os caras querem um confronto e provar que é do jeito dele, ego. Tem a diferença do ego bom e do ego ruim. Você sabe a diferença? E tem ego bom e ego ruim? Tem. O ego ruim é eu vou dominar o mundo. O ego bom, vamos dominar o mundo juntos? Você tá entendendo? Cabe todo mundo. Dá pra todo mundo ganhar? E cabe todo mundo. Mas aí a gente volta ele lá vai atrás. marcar terapia processo... segunda-feira com você. Não, volta no processo de autoconhecimento, cara, porque é bizarro. Porque pra pessoa chegar num nível desse de evolução, cara, tem que percorrer um caminho bizarro. Posso e falar? Certamente, por isso você falou que as empresas são tóxicas. Deixa eu falar um negócio, tá? Mas Desmistificar pra nossa audiência um negócio. Não é que eu sou esse harmonioso
e... Apaziguador. Ela sabe que eu confronto ela o tempo todo. Eu não, você confronta Você dá a capa na mesa? Uma parceria, porque ela me desafia, eu desafio ela, mas a gente não leva isso pro pessoal. Não. Você tá entendendo? A gente tá levando isso para o nosso crescimento. Sabe? Então eu posso ser firme e amoroso com você, direto e gentil, mas eu não preciso concordar com o que você tá falando. Ó, um exemplo ontem, a gente teve uma ideia, e ele falou, não concordo com essa ideia. E aí eu falei algo, aí ele parou. Ele falou, você tem razão. Pronto. Mas é difícil assumir, não é? Se você não tem esse nível de evolução. Você tá falando merda, Bárbara. Esquece que isso aqui vai dar errado. O cara não testou, mas tudo ele bem, trouxe... vai lá e sabe... Depois você volta, tudo bem. Não, eu Se o cara sei. tem que passar por isso, beleza. Mas, na verdade, sabe qual que é? Tem água aí, só pra... Pode falar. gente pode falar? Não, pode. Depois... Só pedir uma água pro Edu. Obrigado, viu? É porque, na verdade, é um bate-papo mesmo, né? Eu não tô acostumada. O Bola vai pro banheiro. Eu falei, gente, só um minutinho que eu vou pro banheiro. E volta. Mas é que depois eles cortam, editam. Não, edita lá. A nossa audiência tá aqui pra saber justamente isso. Como a gente é na vida real. E é assim que a gente aprende. Exato. Escutando pessoas de forma diferente, de um podcast diferente. Né? Hoje chegou uma cliente minha que saiu de 6 restaurantes para 66 unidades, de 60 funcionários para 3 mil, que ela falou, cada vez mais que eu escuto podcasts, eu tô crescendo. De vez eu ficar escutando as notícias ruins, as desgraças, e entrando, eu fico aprendendo. Né? Então é isso. Aqui, querendo ou não, se a pessoa pegar uma coisa que eu falei e colocar em prática e deu certo, ela já ganhou melhor do que ficar lá escutando o Datena falar desgraça. Mas, ó, vou contar uma história. Você cumpriu o seu papel de se transformou uma pessoa, já valeu a pena. Exato, e foi, assim, foi exatamente o pensamento que eu comecei. Eu vou contar uma história minha, posso? Lógico, não, eu não contei, não me apresentei e tal, não vou contar toda a minha história, mas é muito curioso, porque a gente... Meu nome é Bárbara Chaves, do Conectando Tudo. Prazer. Prazer, o que você faz? Eu sou terapeuta integrativa e sistêmica. Muito bom, você ajuda empresas... Eu ajudo empresas, pessoas e quem famílias. Quer evoluir e expandir a consciência. Ele tá me vendendo. Ela faz bico no corporativo. Faz no corporativo. Você tá fazendo também constelação aonde? Em grupo? No Resiliência Humana, lá no Resiliência Humana presencial e online. Às quartas-feiras presencial. E quinta-feira online. Então, se você quer trabalhar o seu interno, não tem alguma dificuldade, não sabe de onde vem, a sua empresa não prospera, essa moça aqui pode te ajudar. Mas eu... Já te vendi. É muito curioso. Obrigada. É muito curioso precisa porque... fazer o jabá, né? É muito curioso porque a gente é leal, né? Tem uma frase que fala que nós somos mais leais do que livres. E o que é lealdade, né? Lealdade cega ao nosso sistema familiar, porque a gente tem um sentimento intrínseco que é maior do que a vontade de viver, que é o pertencimento. E o nosso primeiro pertencimento é a nossa família de origem. E aí o que acontece? A gente tende a repetir padrões de comportamento de forma inconsciente, porque a gente está brigando ainda com nossos ancestrais, que tem o que antes da gente? Hierarquia. Ordem. Eles vieram primeiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vou contar uma história do meu avô. Eu tava pensando, cadê a história? Vou contar a história. Meu avô, ele veio lá do Maranhão, e eu tenho orgulho, assim, o pai da minha mãe. Ele veio lá do Maranhão, num navio do exército, desceu sem um centavo em São Paulo, e foi trabalhar, fez seus bicos, etc. Tal, virou um dos primeiros corretores de imóveis comerciais de São Paulo e construiu a vida dele. E começou a crescer, a ponto que ele conheceu o Grupo Sérgio, que é basicamente o dono do Habib's, né? Ele era sócio do Habib's. E o Sérgio gostava tanto do meu avô, porque meu avô, ele conseguia todos os pontos comerciais do Habib's, era meu avô que vendia para ele. E ele pegava estratégico. Meu avô olhava e falava, aqui vai vender, aqui não vai vender. E aí o Sérgio um dia virou e falou assim, quer ser meu sócio? Meu avô, por um pouco de ego, arrogância, não aceitou. Então, assim, meu avô saiu do zero e construiu uma boa vida? Construiu. Tem honra nisso e eu sou grata, a vida chegou até mim por conta disso. Mas hoje, honrando ele, eu faço diferente.
Então, quer ser sócio? 50-50? Vamos! Porque ele não queria que ninguém mandasse nele. Ele não queria trabalhar com ninguém, não queria... Então, ele podia ter sido milionário e não chegou a ser milionário porque ele teve essa escolha do ego de diferença de opiniões, entende? E eu não julgo meu avô, eu tô dizendo que ele me ensinou... Só faz diferente agora. Ele me ensinou... A chegar até aqui... Tem uma frase que eu tô colocando para as pessoas que tá fazendo uma mudança muito grande. Que é assim: pai, mãe, família de origem, eu continuo amando vocês, mas posso fazer um caminho diferente. Cara, quando eu comecei a falar essa frase pro meu pai há uns 12 anos atrás, 15 anos atrás, minha vida começou a acelerar rapidamente. Por quê? Eu parei de criticar, de julgar. Então eu comecei a aceitar meus pais como eram, mas eu podia fazer diferente. O pertencimento que ela traz eu não posso fazer diferente. E aí entra nesse ego maluco e prende a gente num trilho. E a gente só faz os mesmos erros. Eu sempre fiz isso a vida inteira. Então, se você tá repetindo consistentemente a mesma coisa, tá na hora de você olhar para dentro de si. Porque você tá com alguma crença que tá te travando, que tá travando o seu negócio. Algum julgamento. E você precisa desbloquear isso. Todas as pessoas que me procuram para fazer trabalhos empresariais, elas falam: você pode me ajudar aqui na minha família? Você pode ajudar aqui com um negócio pessoal? É impressionante. Então a gente resolve o problema da empresa, né? Mas precisa trabalhar também um pouquinho o pessoal. Porque, de novo, empresas são feitas de pessoas. E eu estou levantando uma bandeira que é muito forte, que é autoconhecimento e liberdade. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe como você funciona, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você sabe quais são os seus valores, você não tem o problema de falar: ô, Alisson, tudo bem, velho, você é assim, eu sou assim, segue aí, eu sigo tudo bem, aqui, a gente é amigo, vamos diferente. tomar um chopp lá. Você tem cara que gosta de tomar um chopp? Não, eu tô sem beber. Eu também, tô na quaresma. Tá? Mas você acha... A partir de qual idade que a pessoa vira a chave? Você acha que hoje as pessoas estão virando a chave mais cedo ou não? Cada vez mais eu quero atingir as crianças. Mas o que eu queria falar é que não tem idade. Cada um tem um processo. Tem tá? o seu tempo. Porque eu conheço pessoas que começaram muito cedo. Né? Eu, por exemplo, comecei com 26 anos, mas isso é cedo, é tarde? Né? Eu conheço pessoas que são mais novas do que eu e que estão à frente de mim nesse caminho. Eu fiz um post ontem no Resiliência que é um senhorzinho de sei lá quantos anos, bem acima dos 60, 70 anos, fazendo faculdade. Né? E a frase era assim: isso aqui não é uma corrida. Não é uma competição. Não é uma competição. Faça o que você quer fazer no seu tempo. Isso de querer pôr as pessoas na caixinha. Todo mundo tem que isso é inteligência emocional. Fazer faculdade, arrumar um emprego, casar, ter filho. Não, faz o seu tempo, da sua maneira, mas saiba realmente o que você quer. Tem uma frase que eu falo assim: por que você quer o que você quer? Por que você quer o que você quer? É por você ou é para aparecer para os outros? Eu conto essa história. Com 29 anos, a gente comprou um carro muito caro, eu e meu irmão. A hora que o carro chegou, a gente falou: pra que a gente comprou essa merda? Isso que eu ia te perguntar. Esse negócio da conquista, você vai, conquista e o negócio, a hora que vê, perdeu. Mas pra que eu comprei isso aí mais para mostrar para os outros do que para mim? Era um carro esportivo, eu tenho 1,87 m, pesava 100 quilos, nem conseguia entrar no carro. Eu gosto de carro grande, Hilux, off-road, 4x4. Então eu tava comprando um carro para mais mostrar para os outros do que para mim. Eu comecei a me questionar: por que realmente eu quero as coisas? É para mim? É porque preenche meu coração? Aí começou a valer a pena. Né? Então eu tô com um monte de cara que tem bilhão, e tô falando de bilhões de reais, sentado no meu consultório, com um buraco dentro do peito, que não consegue abraçar o filho. Valeu a pena, velho. Tá? Tem pessoas que estão comandando o Brasil me pedindo ajuda. E eu fiz uma frase hoje, inclusive. Parece que a gente combinou, sabia? Muito louco.
que satisfação não é com muito. Satisfação é com o essencial. E o que é essencial para você? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? A primeira vez que eu fiz um exercício de quais são os meus valores foi super difícil. A primeira vez que eu sentei numa cadeira de terapia, que eu ainda nem era terapeuta, a Maria Tereza me perguntou e virou e falou assim, o que você gosta de fazer? E eu tinha acabado de separar de um relacionamento, que foi o que me levou para o autoconhecimento. E eu falava, não sei. Por quê? Porque eu era uma mistura. Eu me misturava com os outros. Eu era o que os outros queriam que eu fosse. E aí isso faz com que a gente não chegue onde a gente quer chegar, porque a gente não sabe os nossos valores. E os seus valores não são os valores dos seus pais, ou da sua esposa, ou do seu trabalho. Eu repito meus 10 valores todos os dias para eu não esquecer. Honestidade, alegria, amorosidade, fé, gratidão, Deus, saúde e contribuição. Todos os dias. Amorosidade, alegria, honestidade, fé, resiliência, gratidão, contribuição. Você tem que falar aqui, eu acho. Tudo bem, não. Esses microfones são bons. Eles pegam de tudo. Não é? Então, se você não souber seus valores, eu faço com grandes líderes um quadro onde ele põe os seus principais 10 valores e onde ele põe os seus 10 principais valores que afastam ele dos seus objetivos. Que são os valores repelentes. Isso, tá? Então os valores... Vamos fazer um teste? Faz aí. Qual que é o seu? Fala 3. Valores inegociáveis. O que são os valores inegociáveis para você? Honestidade. Isso deu no meu teste, foi o primeiro, assim. O meu também, o primeiro. Honestidade, verdade, a minha é verdade. E aí, você fala que não vai comer o chocolate e come. Você está sendo desonesto com quem? Você quebrou um valor de quem? Seu. Aí você não consegue ganhar dinheiro. Você não consegue nem... controlar suas vontades, pô. Você quebra o seu primeiro valor. Vou na academia fazer 3 vezes por semana. Você promete para você, faz um anúncio em público... Você falta na primeira. Você está sendo desonesto com quem? Ou você está querendo ir para academia para ter alguma coisa que não é para você. Quer mostrar para os outros. Você tem que saber por que você quer ir para academia. Segundo valor. Família. É isso aí. Terceiro? Então. Fudeu já. É difícil, é um exercício que as pessoas não pensam. Esse eu tenho muito claro. Eu tenho uma lista de 32 valores que eu dou para as pessoas. E aí eu sento na frente delas e falo assim: você vai olhar, pensar rápido, riscar quais são os mais importantes para você. Tá? Vai no Google. Pega a lista de valores. Pega um papel e imprime esses valores. Tony Robbins. Tá? Isso aí não é o Tony Robbins que ensina. Não, mas ele também tem. Vai lá e faz isso. Você vai pegar e vai circular aqueles que você mais tem sem pensar. A mente mente. Se você for ficar pensando muito, você vai riscar coisas e não vai... E aí você vai riscar coisas que você acha que os outros acham legal que você tenha. E depois você vai classificar de 1 a 10 quais são mais importantes. Você tem sua lista de valores. Exercício simples pra caramba, mas nunca ninguém ensinou a gente. A gente fica... E a gente quebra nossos valores e aí culpa o Zé, o Pedro, o Paulo, o governo, a esposa, o filho, que não tá conseguindo dar conta das coisas. Mas tem um ponto aí que é legal a gente pontuar aqui, o Ramush pode falar melhor, mas que são os valores repelentes. Muitas vezes a gente é direcionado muito mais pelos valores repelentes do que pelos valores... que nós temos... Vou dar exemplo de valores repelentes. Raiva, procrastinação, preguiça... Medo, tristeza... Então, por exemplo... insegurança... Você é família, né? Então, por exemplo, tem gente que é amor. E aí o valor repelente é rejeição. Aí a pessoa quer ter um relacionamento... mas ela está sendo direcionada pelo valor repelente, que é rejeição. Então, ela entra na evitação. Para ela não ser rejeitada, ela não... Melhor não vou nem ter relacionamento. Nem ter relacionamento. Porque senão e aí, o que está acontecendo? Ela não está atraindo um valor muito importante para ela, que é amor, né? Companheirismo, etc. Por um valor repelente dela, que é o medo da rejeição. Eu me escondi atrás de uma capa de gordura. Eu pesava 157 quilos, porque eu não queria que ninguém chegasse perto de mim
Porque eu achava que se eu abrisse um pouquinho do meu coração para elas, eu me traí. Desonestidade. Qual que é meu primeiro valor? Honestidade. Então eu era trilhado em ficar afastando todo mundo numa capona de gordura. Eu mesmo provocava e sangrava nas pessoas que eu mais amava. Eu arrumava confusão com essas pessoas, porque assim eu falava, eu já fudi inconscientemente. Ela já foi embora, assim eu não preciso sofrer. Só que eu tava sofrendo mais do que experienciando o valor positivo. Cara, o comportamento humano é... Hoje mudou pra mim. Todo mundo é honesto até que se prove o contrário. Antigamente todo mundo é desonesto até que me prove que é honesto. Você entende a diferença disso? Entendo, porque eu já passei por isso. E esse é um valor que é inegociável. Eu quebro. Imutável, irrevogável. Inclusive com família. Isso aí. Inclusive com família. Então você precisa saber disso e sua esposa também. Minha esposa tem um valor que chama paz. Fechou? Minha esposa é de uma cidadezinha, Ipameri, no meio do Goiás. Né? Quando eu a conheci, tinha 6 mil habitantes, agora tem 12 mil. Os caras ficam Teve um crescimento de... Tá? Tô brincando, eu adoro Ipameri. Eu tenho grandes amigos lá, é uma cidade maravilhosa. E minha esposa, ela é passo do interior. Anda devagarzinho, faz as coisas com calma, é detalhista. Eu sou de São Paulo, 20 milhões de nego, acelerado no 360. Eu acordo, pulo da cama, italiano com libanês, com português, escravo e índio, aquela confusão. Na minha família de origem é assim, a gente grita, briga e depois de 5 minutos tá se abraçando. Minha esposa, quando chegou em casa, falava assim... Mas vocês falam alto assim o tempo todo? Você brigou com a sua irmã e já tá parecendo que tá tudo bem hoje? Não tô entendendo muito bem. É assim que funciona? Tá? E minha esposa tem esse valor de que é paz. Quando eu descobri que o valor dela tem paz, eu pego meus filhos, que também acordam meio bagunçado, desço do quarto pro andar de baixo, a gente toca o terror lá embaixo. Antes eu tocava no quarto, ela queria me matar, velho. Porque eu tava quebrando o valor dela. Simples assim. E muitas pessoas estão dentro das empresas sem saber seus valores, sem saber o valor do outro colaborador, do líder, e nem sabendo o valor da empresa. E aí fica um puta conflito lá dentro e a pessoa fala, aquela pessoa é uma filha da puta, não vou ajudar ela. E ficam guerreando dentro da empresa. E a empresa vai fazer o quê? Quebrar, velho. Trava. Você tá entendendo? Porque não é porque a empresa não achou seus valores... E as pessoas não sabem os seus valores. Deu uma palestra agora numa grande empresa automobilística, tá? Foi muito bom. Tá? Uma empresa alemã, o cara no final chegou assim pra mim e falou assim, o presidente da empresa, Amushis, você poderia me ensinar como você fala palavrão e as pessoas ainda gostam de você? Porque se eu falar palavrão na Alemanha, sou mandado embora na hora. Aqui, você falou, todo mundo quer conversar com você, não tô entendendo. Tá? E aí... Fala palavrão, como é que é? Não sei se demonstra honestidade, sinceridade, alguma coisa. Aí, eu fiz todo mundo fazer um mapa para saber os seus valores, para ver se estava compactuando com os valores da empresa. Você tá entendendo? Aí, como é que todo mundo trabalha? Engajado. Os valores batem. Todo mundo se respeita mutuamente. Não fica guardando... cartinha na manga, sabe o que ela tem de melhor. Pô, você tá precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Você me ajuda naquilo. Você é bom de estratégia, eu sou bom de execução. Você faz a estratégia, eu executo e troca. Você estimula a colaboração. Mas eu sei. E os líderes antigos e até alguns outros de hoje em dia estimulam a competição. É desafiador. Troca essa palavra. É desafiador. Mas é possível. Não, lógico que é possível. Mas você entendeu o que eu falei? É que as pessoas têm... O que acontece? Antigamente a gente vem de um legado em que a competição ela era produtiva. Então eu e o Ramush, a gente trabalha na mesma empresa, a gente é da mesma área. Vamos competir. E vamos competir porque aí ele vai produzir mais, eu vou produzir mais. E o diretor achava isso mara.
Ele tá nem aí que vocês estão se pegando, vocês estão se matando. Ele quer mais que você produza. Gestão por conflito. Entendeu? Gestão por conflito. De forma maquiavélica até. Os fins justificam os meios. Não tô nem aí como você vai conseguir. Consegue. Só que isso não tá mais funcionando. É isso. A gente precisa se adaptar. Isso tá tirando energia e dinheiro das empresas do que trazer dinheiro. Já dizia Darwin. Não é quem tem mais força... ou sei lá o que vai ter sucesso. É quem se adapta. Se adapta. Depois da pandemia, a gente tem que se adaptar. Mas esse choque de realidade para dentro, dar esse choque dentro das empresas é um negócio desafiador. Verdade, não é. Sabe o que é? Ele precisa começar a perder dinheiro. Deixa a empresa perder dinheiro, deixa sangrar. Vai chegar uma hora... lembra? É o mesmo processo. Pega um banco grande ou médio. Cara, como é que perde, velho? Mas é um processo, posso falar? É um processo porque um banco, ele é um sistema muito grande, mas o processo do ser humano e do sistema é o mesmo. Você precisa se ferrar e ir até o fundo do poço para falar, nossa, agora eu preciso mudar. A partir do momento, aquele banco que não quer mudar, tá crescendo um monte de fintechs, um monte de concorrentes dele ao redor, que estão roubando seus clientes. Isso já está acontecendo. Vai chegar que a água vai bater na bunda. Sim. Então, não tem... É o processo. E isso é inevitável. O Ramute vai ficar cada vez mais milionário porque vão precisar cada vez mais das palestras dele, entendeu? Não, eu já pensei em mudar de profissão. Depois da pandemia, fazer psicologia, especializar e cuidar de gente. E sabe o que é engraçado? As pessoas acham que para ser terapeuta... Ensina um caminho mais rápido. Faz um intensivão com o Ramute. Não. Você assumir sua identidade, assumir seus valores, saber se relacionar, contribuir para a vida das pessoas, trabalhar no colaborativo, mostrar o que as pessoas têm de melhor e não de pior. Acabou. Espelhar o seu melhor. Na verdade, é muito mais simples. Saber que é o ganha mais, que é mais pra vida. Eu vou resumir o que ele falou em uma frase. Espelhe o seu melhor, que você ativa o melhor do outro. É isso aí. É só isso. Então, quando você ativa o seu melhor... Parece bonito, tá? Mas existem técnicas embasadas, teoria de grandes faculdades. Não é uma coisa mística, nem nada, tá? A gente está embasado em grandes faculdades. Em estudos, em doutorados. E comportamentos, não é simplesmente... Algumas coisas que eu venho fazendo está sendo validado dentro da USP, estão sendo testadas para virar doutorados, para a gente começar a mostrar que não é o que a gente está falando, não é brincadeira. Não é charlatão, porque muita gente acha que é isso, né? Porque o mercado se encheu de pessoas que eu sou o coach financeiro... mas eu sou quebrado. Mas eu tô quebrado. Você tá entendendo? Então, fudeu. Eu tô tentando lembrar o nome do livro. Isso aqui que você fez, eu peguei num trecho de um livro. Eu não vou lembrar agora. Mas ele não fez com livro. Ele ia entrar numa reunião bem dura e ele levou refrigerante, salgadinhos e comidas para todo mundo. E chegou dentro dessa reunião e distribuiu. Falou assim, trouxe para vocês a Coca, trouxe para vocês salgado, trouxe para vocês. Cara, o tom, a reunião já começou com outro... E era o cara que ia apanhar na reunião, entendeu? Aquele cara que ia dar notícia ruim. Ele já baixou a pressão da reunião. Mas isso é um processo já até de feedback, né? Você exalta as suas qualidades para depois você falar os pontos que você tem que desenvolver. Eu tinha um grande amigo, mestre, que toda reunião podia ser de qualquer coisa. Era uma puta reunião densa, pesada, falando de dinheiro, que ele rezava um Pai Nosso antes da... Foda-se se é judeu, católico, muçulmano, espírita. Ele dá as mãos aqui. Todas as reuniões saem em paz e com um caminho trilhado. Simples. O que ele fazia? Eu tinha um cliente que ligava, ele colocava uma música. Ele tava todo mundo na mesma linha, na mesma página. É que as pessoas acham que para ajudar os outros precisa ser terapeuta ou profissional da ajuda, e não é verdade isso. Ou formado formado em psicologia, psicanálise. Mas ajuda, né? Tem que ter técnica, né? Não dá pra ser uma loucura também. Sabe que as pessoas que vão para esse caminho... Método. Mas é método. Claro que você tem que ter método, mas para você ajudar os outros, você não precisa ser um profissional da ajuda. Você pode ser um empresário da moda e transformar a sua empresa num exemplo de empresa e impactar milhões de pessoas.
Entende? Assim como você pode ser um profissional da ajuda, se você quiser. Eu sou certificado pela Gallup, Instituto de Pesquisa, Datafolha, Gallup, Ibope. Eles saíram das pesquisas públicas e foram para o desenvolvimento humano. Foi comprado por uma pessoa e ele focou nisso. Fez um estudo onde esse teste te dá os seus pontos fortes e através de uma metodologia, te dá seus talentos, através de uma metodologia se transforma em pontos fortes e se você usar isso no seu dia a dia, você não se atrasa, trabalha engajado, fazendo o seu melhor e pode fazer a empresa chegar até mais de 40% de lucro. Eu acredito. Você tá entendendo? Então uma técnica colocada em prática faz uma empresa e os colaboradores não se atrasar. E quantas pessoas usam isso? 1 em 4. Usa o seu melhor. As outras 3 só estão corrigindo o que tem de pior. E elas ficam nesse ciclo de errar, olhar para o melhor e esquecem do que tem de melhor. Muxi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi da moda. A gente está estruturando os treinamentos para poder ajudar as pessoas que estão no front de atacado e varejo. E para quem quer montar um atacado do zero. Gosto muito disso. E aí eu só estou montando isso porque eu passei por essa jornada de montar um atacado do zero. Não só eu, mas como as outras, a minha esposa e a sócia dela. E aí tem um inconsciente do tipo... não é uma particularidade da indústria. É uma bagunça a agenda, é uma bagunça o financeiro, é assim mesmo, e as oficinas funcionam assim, você não vai mudar o sistema, e é assim. Aí a hora que você tenta organizar, olha, existe um método que dá para fazer desse jeito. Ah, mas isso aqui, na teoria, no computador, funciona. Eu quero ver você vir aqui, ó, no dia a dia. Como é que você começa um processo de convencimento e essa... Pegar uma empresa que já funciona dessa maneira ou a gente construir uma e mostrar, ó, nós estamos dando esse lucro aqui fazendo dessa maneira. Não, mas o que ele está falando é... Só vão acreditar vendo. Mas como é que você faz a pessoa que está com a mão no manche? Tudo bem. Eu tenho essa empresa, essa e essa que já estão funcionando assim. Vamos lá ver? E você vai trazer ela para ver funcionar com essa metodologia. Tá com uma dificuldade ferrada para trazer um nível de consciência para essas pessoas. Tá, então você precisa pegar pessoas que têm uma cognição alta. Por que o McDonald's dá certo? Qualquer lugar que você vai no McDonald's é o mesmo sabor. Por quê? Padrão, processo. Processo, padrão, repetição e dividido em tarefas fáceis onde qualquer um sabe executar. Fordido, não é? Tá? E tarefas curtas, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Se você levar uma coisa muito complexa para as pessoas, elas vão falar, isso aí é foda pra caralho pra fazer. Agora, se pôr, o cara que tá aqui, ele vai ter que fazer isso aqui para fazer o molde. Do molde, a gente vai ter que tirar o molde, vai ter que colocar isso numa folha de papel grande para fazer o corte. A gente tem que separar os processos. Quando sair, a gente tem que amarrar, separar para mandar para a oficina de costura. Mandou para a oficina de costura, vai voltar essa calça, a gente vai ter que ver ela, fazer um olhar para mandar para a lavanderia. Saiu da lavanderia, a gente vai ter que trazer ela, ver quais que estão boas e não estão, uma inspeção, para poder mandar para acabamento. Depois que mandou para acabamento, a gente tem que fazer uma outra inspeção, fazer processinho por processinho, mostrar. Para trazer o nível de consciência. Para subir o nível de consciência das pessoas. Porque tem pessoas que são só de repetir, tem pessoas que são só de fazer, tem outras que são de diagnosticar, são outras pessoas que são de achar onde está o problema e corrigir. Tem pessoas que são de fazer ficar eficiente, tem pessoas que são de inovar. Não adianta você levar uma cognição de inovação para o cara que só sabe fazer a repetição. Então você tem que separar isso em grandes tarefas, pequenas tarefas repetitivas para ele poder entender. E aí volta para os pontos fortes. Você sendo um bom líder e sabendo seus pontos fortes e sabendo identificar... Então, por exemplo, isso é um ponto forte meu e é do Ramushi. De identificar potencial. Então, não adianta você colocar uma pessoa que é muito bom no comercial lá para administrativo. Não adianta você colocar alguém do operacional que tem uma cabeça que pensa de forma mais operacional para ir lidar com pessoas. Eu entendi, mas imagina o seguinte.
você é um cara foda na sua área. E eu vou lá, chego um dia no Resiliência e falo assim, cara... Tá fazendo tudo errado. Eu acho isso. Aí você olha pra mim e fala, cara, você acabou de entrar aqui na área. Você é novo aqui. O que você tá fazendo aqui? Foi assim que nasceu o Fashion Cast, né? Vou te contar uma história. Eu tenho 5 livros escritos. Caraca, velho. Vou te contar uma história, tá? Chegou um cara, eu tava num evento muito grande e eu tinha levado alguns livrinhos desses, que esse é meu livro, Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. Eu tava com 5 no bolso, né? Porque eu ia dar para algumas pessoas que eu queria fazer contato e eu já sabia. Só que eu tinha levado um a mais. E essa pessoa chegou, ela é bem famosa no meio digital, não vem ao caso o nome dela, e eu dei, assim, como uma gentileza, falei, tô com um livro meu aqui, você quer? Ele pegou o livro, olhou e falou assim, olhou para mim e falou, esse livro é muito pequeno para você. E aí eu dei uma respirada, olhei para ele, as outras pessoas, esse cara é um cara que gosta de cutucar as pessoas como eu. Aí eu olhei para ele assim e falei, quantos livros você tem escrito? Ele falou, nenhum. Eu falei, eu tenho 5 livros escritos, 5 best-sellers. A hora que você escrever um livro, você fala se ele é grande ou pequeno. Você quebrou as pernas dele agora, você acabou de Mas eu falei com educação. Tá? E eu falei para ele assim, esse meu livro pequeno, ele é um dos mais densos e que dá mais resultado pro público de classe C e D. E eles conseguem realizar seus sonhos através dessa pequena leitura. Você já fez isso? Não. Se você quiser, eu posso te ajudar a fazer. Seu livro tem que sair, hein? Você está enrolando para fazer seu livro. Ou traduzindo em miúdos, você tem uma experiência no corporativo, em processos, você é bom em mapear processos. Esse cara, depois de 2 anos, ficou com essa pulga atrás dele. Escreveu 5 livros. Não, ele falou... Foi no podcast do Amush e levou 10 livros. Não. Depois de 2 anos... Ele fez um podcast. Escreva seu livro. Depois de 2 anos eu encontrei esse cara e ele falou, Amush, eu ainda tô na pulga na orelha porque eu ainda não consegui escrever meu livro. Me ajuda. Mas é trazer Você a sua entende? experiência. Então, eu mostrei pra ele, você não quer, vai ter alguém que queira. Você tá entendendo? Mas eu acho que... Eu vou te falar uma outra coisa que vai fuder a sua mente agora. Tá? É proibido para menores. Quantos nãos você tá preparado para receber? Tá? Para conseguir pôr esse processo em prática. Você vai receber muitos nãos. Eu já aprendi que eu preciso de 500 nãos... Para um sim. Para um sim. Nossa, o meu era 100, você subiu o nível, cara. É porque o meu produto é mais caro. Não, eu vendi um produto de... Bom, ele sabe o produto que eu vendia. Tá, mas o meu é individual. Individual, é. Tá, não tá bom. Tá? Agora você subiu para 15. Mas eu acho que se tem Mas eu queria te falar um negócio. Um ensinamento assim, que tá aqui, ó. Não força a sua ajuda. Pra quem não... Não pediu. É, ordens da ajuda. Então... Beleza, tá faz tudo do seu certo. jeito. Faz aí, tô indo embora. Se você quiser tá meu cartão, tá aqui um livrinho, algo que pode contribuir. Se e assim, me ajuda. Ó, a gente tá falando, eu queria falar um negócio... Mas você tem que pôr a pulguinha atrás vendedor, lá do braço, 25 de março. Cara, mas isso tá... Não, isso tá forte, porque... A gente tem que pôr a pulguinha atrás da orelha do cara. Eu tô vendo que o trem tem uma parede tá carrilhado ali. Não, ele tá indo. Eu falei, cara, tem uma parede aqui. Ele vai bater. Como quase bateu. Mas a pessoa é tão cega. Tá tendo... Posso falar? Explica que sociedade é que nem casamento. Não, mas eu não sou sócio, não. Pera, eu só tô te contando uma situação assim. Vai bater. Aí, a hora que estava para bater, eu fui lá e tirei a parede. Não bateu. O que eu devia ter feito? Deixado a porra da parede ali e arrebenta. Porque não pediu ajuda. O que eu tô ajudando? Exato. Aprendeu uma lição. E ainda é capaz dos caras dar o mérito pra outra pessoa. Tá vendo como é que eu sou foda? Eu tirei a parede aqui, ó. Você nem tava aqui. Isso aí, sabe o que é? Quando as pessoas, você quer importância, você tá no seu lugar de importância e não no seu lugar de poder. Você quer comprar carícia e reconhecimento no câmbio paralelo. Exato. Você quer ser amado.
Você quer ser importante. Traduzindo em miúdos. Quando você quiser parar de querer ser importante, você toma o seu lugar de poder. E o que é o lugar de poder? É poder fazer algo. Então, enquanto você procura importância... Nossa, porque o Alisson é fera. Muito bom. Mas inconsciente, óbvio. É tudo inconsciente. Porque no fundo, você quer ajudar. Entendeu? Nós estamos aqui no podcast, que vai mudar o nome, agora é Allcast, que começou como um podcast de moda e agora ele fala sobre empreendedorismo, inteligência emocional e muitos assuntos que podem te ajudar. Então, em breve vai estar no ar aí e a gente vai soltar isso para todos. E você que está aí nos assistindo, divulga, compartilha. Se tem algum insight, tem alguma pergunta, é só você procurar a gente nas mídias sociais aí que o nosso staff grande amigo vai colocar, que a gente está à disposição. A gente tem que vender o peixe, né? Tem. Porque se isso de alguma forma te ajudou, pode ajudar muita gente. Viu nada como uma E é isso. Olha, eu vou te falar. É bizarro isso, né? E eu sempre fui assim. Mas, cara, isso é vai dar merda, Salvador. bicho. Arranca a porra daí. Aí eu vou lá e... Vou contar uma história. Eu gosto de histórias, tá? Eu tenho certeza que ele vai editar as coisas, né? Quem? Não vai editar, é assim mesmo, podcast é assim. Eu tô achando que fosse eu que ia editar. Não, esse aqui não tem nem corte, né, Edu? Esse aqui vai embora, cara. A Sônia tá perguntando. Esse aqui dá até dó de cortar. Teve um dia que eu tava indo num grande treinamento. Num hotel onde tinham muitas pessoas. Tá? E eu tava entrando nesse hotel. Vinham muitas pessoas conversar comigo, tanto com o cara que estava fazendo esse treinamento. E eu queria conversar com ele, a gente é muito amigo, né? E ele falou assim: Turcão, acorda às 6 horas da manhã assim, vamos tomar café, assim não tem ninguém enche nosso saco. Falei, beleza. Quando eu cheguei lá às 5h55, esse cara já estava sentado lá no fundo do restaurante me esperando. Eu fui andando até ele. E a hora que eu cheguei assim, ele falou: Turcão, o que vai acontecer? Você vai morrer. Eu falei que eu vou morrer, eu sei, né, Décio? Todo mundo morre. Ele falou assim: mas você tá fudido, velho. Você tá parecendo um robô andando. Ele falou: tô com um torcicolo aqui, não consigo mexer, tô com uma dor nas costas que você não imagina. Ele falou: tá fudido mesmo. Aí ele me perguntou: o que tá acontecendo? E eu falei: porra, resiliência, terapia, as empresas, tô ajudando um monte de negócio, minha família, papagaio. Um monte de desafio, confusão. Ele falou: isso é fácil. Eu já fiquei puto, né? Isso é fácil. É fácil resolver esse problema. Aí ele falou assim pra mim: reverencia. Eu falei pra ele: o quê? Reverencia? O que é reverência, velho? Reverencia. E eu perguntei pra ele rapidamente: reverencia o quê? E ele falou pra mim assim: tanto faz, só reverencia. Ele já sabia que eu ia mandar uma pergunta na lata, ele pegou o prato dele assim e foi no buffet. Se servir. E ele deixou eu mastigar essa informação. Ele levantou, eu falei assim, ele pediu para eu reverenciar. Ele falou para eu reverenciar qualquer coisa. Eu baixei a cabeça. Eu falei assim: eu reverencio. E aí veio uma segunda palavra: eu não preciso dar conta de tudo. E aí veio uma terceira palavra: eu desisto das minhas certezas. Tá? Eu reverencio, eu não preciso dar conta, eu desisto das minhas certezas. E aí eu falei assim: eu só faço o que eu consigo e o que me dá prazer. E o que eu dou conta. Desde então, eu parei de querer ser o salvador. A gente recebe 3.000 mensagens por dia no Resiliência Humana de pessoas pedindo ajuda. Vou me matar, vou tomar chumbinho, meu marido me matou, tô me cortando, umas coisas treta. E eu queria dar conta disso tudo. Só que sozinho eu não ia conseguir. Tá? Então o que eu fiz? Pessoas que queriam se transformar, eu criei uma escola de terapeutas.
E juntos, a gente está disponível para essas pessoas que estão mandando mensagem. Mas eu sozinho não consigo dar conta. Possível. E eu desisti das minhas certezas. Por quê? Eu queria ser o bonzão, queria comprar essa carícia, esse reconhecimento. Ele queria ser o PS terapêutico. Você tá entendendo? Infelizmente não dá. E hoje eu faço o que eu dou conta. E não é só isso. E eu incentivo outras pessoas a darem conta. E não é só isso, né? Tem quem for ler esse livro, que é As Ordens da Ajuda, uma das ordens, né? Uma das leis é você respeitar o destino do outro. Que é foda. Ai, meu marido, minha esposa, não tenho dinheiro, blá, blá. Todo mundo tem problema. E engraçado porque o cognitivo, eu já tinha lido esse livro do Bert Hellinger, só que eu não tinha digerido ele. Você sabe qual a diferença de você saber que você sabe e viver a teoria que você sabe? Existe uma diferença aí. Por isso que tem um monte de gente fazendo um monte de curso e na prática não faz nada. Eu chamo de workshopista. Faz um monte de workshop, arroz de festa, tem tudo. E aí, eu já fui essa pessoa, muita teoria, pouca prática, sabia? Só que, no fundo, né, é que a gente tem que respeitar o destino do outro para dar dignidade para ele. Boa. Hoje eu tava saindo daqui, eu tava atendendo uma pessoa muito importante que não veio ao caso quem é. Eu conto muito as histórias porque meus clientes deixam, tá? Porque elas falam, posso contar a sua história como um aprendizado para os outros, mas eu não dou o seu nome, todos concordam. Na primeira sessão, seja profissional ou pessoal, eu faço essa pergunta. Se a pessoa falar não pode, eu não conto. Como tem pessoas que eu assino um contrato onde eu não posso nem falar que eu atendo e nem estou ajudando ela e grandes empresas. Mas essas histórias que eu conto, só para todo mundo saber, é porque essa pessoa me autorizou a falar sobre o que aconteceu ali para ser como exemplo para outras pessoas. Tá? Essa pessoa estava atendendo agora, ela chegou assim e falou, a gente está trabalhando burnout nela. Ela está exausta. Ela trabalha numa grande empresa, tem uma grande posição e estava ferrada. E aí ela chegou assim, brava. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, acabei de brigar com meu irmão. Eu falei, o que aconteceu com seu irmão? Ele não está pagando a pensão. Aí eu falei para ela assim, mas por que você está se metendo na vida do seu irmão? Ela falou assim, porque a ex-esposa dele me ligou para falar isso. E eu falei, o que você devia ter falado? Não é problema meu. Aí, não é problema meu. Liga lá pra minha mãe, liga pro meu pai, liga pro juiz. E ela falou assim, processa meu irmão. Mas ela ficou tão puta que foi tirar satisfação com o irmão. Ela tá carregando tantos pesos que não são delas, que ela tá tendo burnout. Você tá entendendo? Ela tá se metendo em lugares que não é da alçada dela. Você sabe que Aí você tá falando, você é um belo filho da puta, amor. Você tá tomando lado do... Não tô tomando lado nenhum. Você tá entendendo? É você saber o seu lugar. É saber o seu lugar onde você tem que pôr a sua energia. As pessoas... Tem problema. As pessoas estão gastando energia e querendo resolver coisas que não são delas e são impossíveis de resolver. Concordo 100%. E não pondo o foco aonde tem que pôr. Você tá entendendo? Então é do cacete. Mas isso tem uma origem, tá? Logo que a gente fala muito de teoria, e tudo tem uma teoria... Não, fica falando aí que essa foto... Tudo tem uma teoria... isso não surge... Essa moça queria salvar o irmão, etc. Não surge do nada, né? A questão é... Você quer, no fundo, e a criança, que era o que eu estava falando no começo, quer salvar os pais. A criança, na sua inocência, quer salvar os pais. E aí isso se reflete na questão de você querer salvar o mundo, na sua postura de salvador, né? E aí eu conto a minha história porque eu tive crises existenciais e psiquiátricas, eu achava que eu estava maluca, justamente porque eu era a terapeuta da minha família. Era meu irmão falando mal do meu pai, minha mãe falando mal da minha irmã, e era aquela questão. Eu achava que eu tinha que resolver. Eu tinha certeza que eu tinha nascido para salvar a minha família. Eu tinha certeza absoluta.
E quando... que isso te deu de resultado? Isso me levou a, primeiro, uma síncope, que eu falei, peraí, meu corpo, e é muito louco, porque o corpo é tão conectado com a mente, Sim. que a minha mente sucumbiu, eu tive perda de memória recente. O primeiro sinal foi esse, tipo Dory. Mas eu já passei por isso e recente. Perda de memória recente. Eu fui no neurologista, o neurologista falou, querida, você tá ótima. A questão é psiquiátrica e emocional. O psiquiatra falou, você tá ótima, você tem que ir pra terapia. E isso foi o meu início de caminho. Só que, no fundo, quando você está se metendo nos problemas dos outros, é porque inconscientemente você ainda está querendo salvar alguém da sua família de origem. E você sabe, e faz muito sentido. Você está fora do seu lugar, entendeu? Faz muito sentido, porque recentemente eu tive perda de memória recente. Só que eu já sei o sintoma. E eu já sei o que eu tenho que fazer. O negócio começa a ficar pesado. Eu assumi problema de outras pessoas e aí eu começo. E isso é um shutdown do seu cérebro. Sabe que nem computador? Dá um shutdown, é uma sobrecarga. Então isso é seu cérebro te protegendo. E que no final os traumas que você não lembra da sua infância, eles estão protegidos no seu inconsciente justamente por isso. Sim. Entendeu? Mas E a minha pergunta, até para complementar, é até quando você está passando por isso e milhares de pessoas que estão passando por coisas sintomáticas, sintomas muito claros, tanto psicológicos quanto físicos, e não procuram ajuda, porque tem preconceito de serem julgadas como loucas. Isso hoje eu consigo identificar. Mas assim, eu vou chegando, assim, eu já melhorei muito, né? Mas eu vou chegando até um limite de ajuda. A hora que eu vejo que tá bom, então vai. Mas eu não consigo deixar de ajudar. Não, dá merda. Eu me afasto. Mas aí a pessoa tá indo lá. Então o buraco tá próximo. Então eu vou te falar uma frase. Você anotou várias, Ramush, anota uma minha. Muitas vezes, a melhor ajuda é a não ajuda. Muitas vezes. Então eu tô no feminino, né? Eu trouxe feminino para esse podcast. Eu vou falar uma metáfora que vocês já devem ter ouvido milhares de vezes. Mas talvez um dia vocês consigam vivenciar na prática. E eu falo isso pro Ramush também. Que cada um tem o seu processo, a gente tem que respeitar. E deixar as pessoas se ferrarem é respeitar o processo delas. Mas eu posso acelerar ela se ferrar. Não. mas é difícil, não é? Tem encher o saco. Só que mas ele sabe por que eu tô falando isso. Mas por que eu tô falando? Sabe por quê? É uma metáfora, às vezes balela. Mas, cara, se você mexer e achar que a lagarta tá morrendo dentro do casulo, você não vai ter uma borboleta. Se você plantar uma semente e ficar cavando na terra para ver se a semente tá germinando, você vai matar a semente e você não vai ter o fruto. Então, deixar aquele processo acontecer, e que muitas vezes isso implica ver pessoas que você ama se machucarem e se ferrarem, é respeitar o processo. Isso é amar também. Sim. Isso é amar também. Eu sei. Olha só, eu fui num evento, é um mastermind do Roser, e quem palestrou, eu fui convidado, né, obviamente, mas quem palestrou lá foi o Elton Wheeler. Você conhece ele, não? Conhece? Desculpa, eu tô respondendo minha esposa aqui. Não. O podcast tá demorando, ela tá nervosa. Não, é a última pergunta. É a última pergunta. O Elton Euler falou isso nessa palestra. Ele falou, cara, vocês estão comprando brigas que não são suas. Desnecessárias. Você vai lá, ou a pessoa te liga, e aconteceu uma situação nesse dia, a pessoa doente, e eu precisava de um material. Falei, cara, eu tô doente, não sei o quê. Falei, não, tá bom, mas e o material vai ficar pronto quando? Mas eu tinha acabado de ouvir. E ele disse o seguinte, a partir do momento que você pergunta, não, mas como que eu posso te ajudar? Pronto, você já caiu dentro do problema. É fato isso. E tá querendo... Você perguntou, não, mas, Bárbara, pra mim, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Eu penso na Herbalife, quer me vender alguma coisa. Não, eu digo o seguinte, você me conta um problema. E se eu pergunto como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso fazer... Eu vou te falar como é que eu acho. Chega uma pessoa e fala, posso te contar alguma coisa? Eu falo, não. Você quer minha ajuda terapêutica? Vamos pro meu set de terapia. Eu te ajudo terapeuticamente.
Mas aqui eu não quero saber fofoca de ninguém, não quero saber segredo de ninguém, e não quero que você fale mal de ninguém. Agora, se você quer me ajuda para resolver um problema, eu posso te ajudar. Quando a pessoa está te trazendo um segredo, algo, você está entrando com isso de cabeça. E para você atrair isso para o seu sistema, é muito grande. Então, cara, para de fofoquinha, para de perder energia onde não tem que estar, para de querer resolver problema. O que é ansiedade? Resolver algo que você não consegue resolver. Ou de uma atitude que você não está tomando. Ou você está vivendo no futuro. Ou você está com o pensamento autocentrado. Então, começa a entender aonde você quer estar, com quem você quer estar, e se coloque nessa postura. Aprenda a falar uma palavrinha simples. Não, mas isso... Mas, esse é o mas a pergunta que você falou, como é que eu posso posso te ajudar, né? Que, de novo, se pergunte, eu diria, né? Faça a pergunta para si mesmo. Por que eu tenho esse vício de querer ajudar? Porque no final eu quero receber nossa, obrigada, gratidão, você é importante. Foda. Você é foda. E aí, quando Isso você não descobrir... paga boleto, hein? E quando você descobrir que, no fundo, é reconhecimento e amor e validação que você quer através dessa ajuda, pronto, resolveu. Você não vai precisar mais de validação e você só vai ajudar, de fato, quem quer ser ajudado. Muito bom. Caminhamos para o final. Quanto tempo a gente está falando aqui já? 2 horas. Fácil. 1h45. Foi um prazer, foi muito bom. Obrigado, uma aula. Eu anotei várias coisas aqui. Foi uma terapia intensiva no podcast. É aquele negócio que eu falei para você ontem. Quando uma pessoa confia na outra, parece que a gente já se conhece há muito tempo. A teoria do japonês. A, B e C. Então parece que eu já te conheço há muito tempo. Como você confia no Edu, já confiei nele. E a gente poder entender que existem pessoas confiáveis que querem fazer o bem e acreditar nisso até que se prove o contrário é melhor do que você achar que todo mundo vai te ferrar. Então que a gente possa trilhar esse caminho do bem, de um ajudar o outro, da contribuição e que o mundo fique mais leve. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Que apresentou esse senhor. Você fala dos seus livros aqui? Ele tá falando... Você tem quantos anos? 90? Eu vou fazer 48 sexta-feira. Isso aí. Sexta-feira, parabéns. Sexta-feira, Obrigada pelo convite do podcast. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo presente. Quer falar dos seus livros? Os livros aí, tem todos os meus livros, Robson Amushi aí em todas as grandes plataformas, e-commerces. É o melhor presente de aniversário. Você pode. Né? Esse livro aqui eu fiz bonitinho. porque as pessoas têm preguiça de ler. Esse livro eu fiz em homenagem à minha mãe. Tem um outro livro que estava em falta lá na minha empresa, que é Um Compromisso por Dia para Pais e Filhos, que eu fiz para as famílias se relacionarem melhor. Esse aqui para as pessoas que querem realizar sonhos, não sabem para onde começar. E esse livro aqui, A Gratidão, já foi comprovada em grandes universidades e em grandes lugares, que se você começar a validar e agradecer o que você tem no seu dia, até problemas, e você pôr isso num papel, você pode sair de ansiedade, de burnouts, e começa a validar o que você tem de melhor e pôr o foco em solução e não problema. É o meu último livro que está fazendo mais sucesso, e em breve a gente está lançando um livro aí que eu já contei o nome para vocês, mas aqui eu não posso falar ainda, que vai trazer muito essa coisa do autoconhecimento para os negócios, para as empresas, serviços e produtos. E vale falar que todos os livros, eles não são só teóricos, eles são a vida na prática, né? Então é muito interessante que ele traz essa proposta. Louco do livro. Amo. Obrigado pelo presente de aniversário, o podcast, o presente de aniversário e os livros. É isso aí. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. E eu ia falar uma outra coisa, acabei esquecendo. Compartilha, chama a gente, ativa o sininho. Ativa o sininho. Mas era outra coisa. Mas tudo bem. Esqueci. Obrigado, gente. Mais um episódio. Vamos para a próxima. Valeu.